Olá, pessoal. Vamos iniciar, então, hoje o nosso segundo módulo da disciplina de Filosofia da Linguagem. Como eu havia comentado com vocês, como já está no cronograma da disciplina, hoje a gente vai tratar um pouquinho mais da questão da teoria designativa, porque, como vocês já viram no módulo passado, eu comentei com vocês, na verdade, essa é um posicionamento acerca da linguagem que vai se mantendo, vai se repetindo por um espaço de tempo ao longo da história da filosofia até o século XX. No primeiro Wittgenstein nós ainda temos essa concepção de linguagem como designação. Então, eu gostaria de esclarecer mais alguns pontos aqui para vocês, que acho que vão facilitar até a compreensão de vocês um pouco ali depois do Frege, do Wittgenstein, que eu acho que vai ser interessante. Então, inicialmente, eu acredito que a gente tem que questionar o que significaria a noção de semântica, né? Porque um dos pontos da filosofia da linguagem, como a gente vê, é uma disciplina, é uma área que é bastante complexa, que tem suas complexidades, diferenciamento de posicionamento, assim como as outras áreas da filosofia, né, de modo geral. E na verdade, então, uma das coisas importantes que ela tem, que é consensual, é uma área de estudos, né, que é a área da semântica, justamente porque ela vai estudar o significado das coisas, né? Então, o estudo de significado vai ser dado por essa área de semântica, e a gente tem que saber o que seria, né, qual seria o significado de semântica, da semântica tradicional, que vai ser essa que a gente vem estudando já aqui com Platão e com Aristóteles, que basicamente seria, como vocês devem ter visto no vídeo, no material complementar que eu coloquei da Sofia Miggins, ela coloca uma série de termos, né, de termos que são importantes a gente conhecer tanto em linguística quanto em filosofia da linguagem. Um desses temas um desses nomes que ela tenta clarificar é o da semântica, e ela faz a seguinte afirmação: semântica é o estudo das relações entre linguagem e o mundo, comporta o estudo do sentido, da referência e da verdade. Vocês vão ver já aqui com o Frege a gente vai falar sobre sentido e referência na nossa próxima aula. E a ideia de sentido está dentro dessa área da semântica, que vai estudar o significado, a relação do significado do mundo, né? Linguagem e mundo com essa ideia de significado. Ela se distancia, por exemplo, da área de sintaxe, que vai tratar das relações dos termos dentro das orações, por exemplo, no caso, dentro das frases, falando de modo mais amplo, né? Mas na área da linguística mais entre as orações. Mas tem essa diferenciação da semântica. A semântica vai lidar com o significado. Bom, então tem um filósofo que eu trago aqui, um estudante da linguagem, que é o Franz Kutschera, acho que assim se pronuncia, que ele vai dizer que a semântica tradicional é um realismo convencional ou uma teoria da cópia. Bom, o que ele quer dizer com isso? Primeiro, para a gente compreender, a gente precisa entender o que é o realismo, né? Então, eu trago aqui uma concepção de realismo que diz o seguinte: o realismo defende a existência de entidades que são independentes do espírito ou da nossa utensilagem linguística. Ou seja, o realismo acredita que existem entidades, objetos que são independentes da nossa mente, né, e independentes de como nós possamos nos referirmos a elas através da linguagem, certo? Também a gente vê que ele pode ser visto como uma condição para a comunicação, porque essa teoria realista, porque a gente pode se questionar se caso nós estivéssemos nos comunicando acerca de alguma coisa da realidade e nós fôssemos céticos acerca da existência das coisas no mundo, isso traria uma dificuldade de comunicação, né, acerca das coisas, porque a gente nós nem saberíamos se elas existem de fato ou não, né? Então, esse posicionamento vai dizer que a linguagem, quando se refere a algo, ela se refere à realidade. E é essa realidade que
diz respeito a esses objetos que estão no mundo, que são independentes de nós, certo? Então, aí a gente já tem uma noção do que é o realismo, como ele se relaciona com a linguagem. Então, voltando, né, de semântica tradicional, é um realismo convencional ou uma teoria da cópia. Aqui, teoria da cópia, a gente pode até pensar no Platão mesmo, que faz sentido, certo? Então, eu vou fazer a leitura de algumas partes, de alguns pequenos parágrafos aqui, de um capítulo do livro chamado Reviravolta Linguístico-Pragmática na Filosofia Contemporânea, do Manfredo de Oliveira, e vou fazendo alguns comentários para vocês acerca desse capítulo, daquilo que está sendo dito, para vocês terem mais clara essa noção da semântica tradicional, dessa teoria da designação, como ela está, ok? Bom, então o primeiro parágrafo que eu gostaria de mencionar é: assim, os nomes próprios designam objetos. Essa é a primeira coisa que ele vai dizer, que os nomes próprios designam objetos. A gente vai ver aqui, na verdade, logo em seguida, eu vou retomar isso com Frege. Na verdade, a gente não precisa, nomes próprios aqui não significam nomes como Frege, Aristóteles, Platão. Não significa isso. É qualquer coisa que pode ser descrita diretamente sem a necessidade de eu fazer uma descrição definida dos seus atributos. Por exemplo, cadeira, nesse sentido, é um nome próprio. Aristóteles também é um nome próprio. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, aqui nomes próprios não se referem a nomes próprios no sentido ordinário que nós utilizamos. Então, designam objetos. Aqui a gente já vê essa noção designativa, né, da semântica realista. Então, ele diz: digo, por exemplo, este é João ou isto é Fortaleza. De cada vez apresento um objeto e estabeleço que uma determinada expressão, enquanto o nome o designa, denota. Então, ele estabelece que essa expressão vai designar, denotar, se referir, né, dar significado a esse objeto, né, se referir a esse objeto. Bom, então a gente tem os nomes que se referem aos objetos, né? Existe essa correlação entre nome e objeto aqui, nós vemos. Os nomes designam objetos que existem na realidade e são independentes de nós, certo? Depois nós temos os predicados. O que são os predicados? Predicados são atributos, são aquelas coisas que podem ser ditas dos objetos, dos sujeitos, no caso. Então, ele diz, por exemplo, vermelho designa uma qualidade que posso observar neste ou naquele objeto e não em outro. Por exemplo, essas rosas são vermelhas. Ou então, relações observáveis em objetos, como esta pedra é maior do que a outra. Portanto, predicados, seguindo a semântica realista, designam qualidades e relações. Portanto, dito isso de modo universal, designam atributos. Então, a gente pode ver aqui predicados não só como qualidades, né? Por exemplo, essa rosa é vermelha, mas como relações. Então, os predicados eles não são apenas qualidades, relações entre uma coisa ou outra. Como aqui diz, essa pedra é maior do que a outra. Ou essa pedra é menor. Essa pessoa fulano é mais alto do que cicrano, por exemplo. Então, a gente tem essa possibilidade de relações. Todas essas qualidades e relações são vistas como atributos, né? Então, são os predicados. Então, assim como nomes se referem a objetos, a gente pode dizer que predicados se referem a atributos, ok? A gente sempre tem essa designam, se referem, não designam, fica mais claro, certo? E, por fim, nós temos as sentenças. É importante que vocês relembrem lá na lógica a diferença de sentenças, de proposições. Por quê? Basicamente, sentenças são de modo geral, são essas unidades linguísticas que possuem algum sentido. Por exemplo, se eu disser pare, isso é uma sentença, porque ela possui sentido. Ela possui sentido enquanto eu falo isso. Se eu disser isso para alguém, a pessoa vai parar na hora, por exemplo. Ela vai entender, vai ter um significado. Então, uma unidade linguística, um conjunto, né? Nesse caso, é uma unidade ali que possui sentido. Mas ela não é verdadeira ou falsa. Por exemplo, eu digo pare, não faz sentido eu perguntar se essa sentença é verdadeira ou falsa. Ela não tem valor de verdade ou falsidade. Porque ela não é uma proposição. As proposições, todavia, elas são, na verdade, verdadeiras ou falsas. Elas têm esse valor de verdade ou falsidade.
e elas são sentenças qualificadas nesse sentido, porque elas têm essa característica. São sentenças porque elas têm sentido, elas são compreensíveis, mas possuem valor de verdade ou falsidade. Por exemplo, se eu disser Camila é alta, se alguém disser de mim, eu não sou uma pessoa alta, seria uma proposição falsa, no caso. Mas ela pode ser vista como verdadeira ou falsa. Faz sentido eu poder classificá-la dessa maneira, como verdadeira ou falsa. Já a sentença pare, não. Não tem como falar que ela é verdadeira ou falsa, certo? Então, eles vão, aqui será dito o seguinte: as sentenças designam fatos, isto é, o fato de que determinado atributo diz respeito a um objeto designado. Ou seja, a sentença vai ser justamente essa combinação entre o objeto e esse atributo, porque ele diz, designam fatos. Que fatos? O fato de que determinado atributo diz respeito a um objeto determinado. Por exemplo, quando eu digo Sócrates é mortal, eu dou um atributo mortal a um objeto Sócrates e, portanto, eu tenho uma sentença, certo? Então, as sentenças elas vão designar fatos na realidade, porque elas vão ser compostas desses nomes e desses atributos que também designam, aqui no caso dos nomes, né, vão designar objetos, e aqui no caso dos predicados vão designar atributos. Então, na verdade, elas também são designativas por esse sentido, certo? Bom, então, depois ele diz, por exemplo, quando eu digo Fortaleza, se situa entre Natal e Teresina, designa o fato de Fortaleza se situar entre Natal e Teresina. Portanto, o que é designado por frases simples é função do que designam os nomes e os predicados que nelas ocorrem, como também do modo como essas frases são formadas a partir desses termos, isto é, do posicionamento desses termos na frase. Então, a gente vê que, na verdade, os atributos possuem essa relação com os objetos e, dependendo do posicionamento deles na frase, como eles se relacionam, eles vão possuir diferentes significados. Como, por exemplo, aqui tem Pedro esmurra Caio, Caio esmurra Pedro. Se a gente pegar só a primeira proposição, Pedro esmurra Caio, vocês veem que aqui nós temos dois objetos e nós temos aqui esmurrar, que seria o atributo. Dependendo da posição desses objetos aqui, a gente possui um significado diferente. Então, a gente tem que levar isso em consideração também nas sentenças. Então, de modo geral, a gente diz isso. Nomes designam objetos, predicados designam atributos e sentenças designam fatos. E é isso que a teoria designativa da linguagem vai defender, certo? A gente vê aqui, né, que essa teoria, influência já começa ali com Platão, como nós vimos, tem influência, né, origina-se a partir do pensamento de Platão. Então, a gente vê, novamente, que esses signos que estão dentro, por exemplo, aqui no caso, os nomes predicados, eles existem não sendo entidades mentais, né? Quer dizer, na verdade, não os nomes, não os signos, mas os objetos e os atributos, eles existiriam não sendo entidades mentais, né? Referindo-se ao sujeito, mas entidades que existem na realidade. E vai ser dito que o realista acredita que tanto sentido e referência existem em si mesmos e que existiriam mesmo se não existissem mentes que pudessem conhecê-los. Ou seja, esses objetos, as entidades existem independentemente de nós mesmos, mesmo que nós não existíssemos, elas existiriam. É isso que se defende. É que vocês até veem que eu digo, sentido e referência existem em si mesmos. A gente vai ver agora com o Frege a noção de sentido e referência e a importância dela. Então, são colocados como filósofos realistas, nesse sentido dessa filosofia designativa, Platão, Aristóteles e Frege, por exemplo. Certo? Bom, agora eu vou falar para vocês, vou discorrer um pouquinho, fazer alguma leitura sobre uma variante dessa teoria, dessa teoria realista, mas que continua sendo, mas é apenas uma variante, que é interessante que vocês conheçam. Bom, dentro desse quadro geral, uma variante do realismo semântico
é o que considera as entidades puramente conteúdos de vivências psíquicas, no mais das vezes chamados representações, ideias, e nesse sentido afirma que expressões linguísticas designam representações. Bom, aqui a gente vê que não há uma designação direta dos objetos que existem na realidade, mas das representações que nós fazemos desses objetos. Esse tipo de teoria que a gente encontra em Locke, Hume, Kant. Se vocês pensarem na ideia de que nós não temos acesso à coisa em si, mas às representações que nós fazemos delas a partir das nossas próprias características que nos permitem fazer representações delas, né? Então, a gente aqui estaria em jogo não a realidade em si, os objetos em si, mas essas representações, o modo como nós as vimos, as percebemos. Então ele diz, essa rosa não denota imediatamente esse objeto, mas primeiramente uma representação e na base dessa representação o objeto. No entanto, ele vai fazer uma crítica. O grande problema aqui é que uma representação, como um estado psíquico, é sempre um estado de um sujeito. A representação quem faz sou eu, né, acerca de um objeto. Assim como outra pessoa faz uma representação também. Bom, então é sempre um estado de um sujeito. Daí, duas representações de dois sujeitos, mesmo designando os mesmos objetos, nunca são iguais. Ou a gente não pode verificar se elas são iguais, na verdade, eu diria. Se essa teoria fosse verdadeira, qualquer frase poderia produzir sentidos diversos em quem fala e em quem ouve. Além disso, com frases, normalmente não falamos das nossas representações, mas das coisas mesmas. Eu diria que há pelo menos uma pretensão de nós falarmos das coisas mesmas, e não das representações que nós temos. Quando nós falamos acerca de alguma coisa, a gente pretende falar de um objeto. E a gente, quando está falando com outro indivíduo, a gente pretende falar de características de maneira que ambos possam perceber acerca do mesmo objeto. A gente tem uma pretensão de objetividade nesse sentido, certo? Então, ele vai seguindo. Essa teoria da cópia do real choca-se com algumas dificuldades. Aí é que ele fala da teoria da cópia do real de modo geral, tanto essa teoria que vai falar das representações quanto da que se refere aos objetos, né? As duas variantes da semântica realista, certo? Então, essa teoria da cópia do real choca-se com algumas dificuldades. Não podemos, sem mais, mostrar atributos e fatos como podemos mostrar objetos. Isso é verdade. Por exemplo, quando queremos dizer que a qualidade vermelho designa, não podemos mostrar essa qualidade como mostramos um objeto. Por exemplo, uma montanha, uma estrela. Temos de apelar para instâncias que manifestam ou não tal qualidade. Por exemplo, coisas vermelhas e coisas não vermelhas. Porém, é claro que um número finito de exemplos e contra-exemplos não basta para distinguir um atributo de modo inequívoco. Eu acho bastante interessante essa observação dele, né? E na verdade, ela é um contra-exemplo forte, importante aqui para a teoria, né? A gente não, os atributos não existem em si mesmos, eles existem enquanto fazendo parte de um objeto. Não existe a cor vermelha em si mesma, ela faz parte de algum objeto, sempre vai fazer parte de algum objeto. Ela vai ser algo dependente de outra coisa. E no mesmo sentido os fatos aqui, então eles não existem em si mesmos, né? Então, por mais que a gente possa, a nossa solução geralmente é demonstrar diversos objetos que possuem aquele atributo, mas isso não significa que a gente conseguirá fazer isso de modo inequívoco, certo? Porque não existe, porque a gente não tem essa independência dele, certo? E uma outra objeção que ele faz, que eu acho interessante, que ele fala o seguinte: no caso das sentenças, sua significação é a proposição. Como os conceitos, as proposições não são realidades empíricas, mas realidades lógicas. Ele diz: a referência da sentença é seu valor de verdade. Se uma sentença é verdadeira ou não, isso é uma questão empírica, que não pode ser respondida quando temos apenas a significação de uma frase. Bom, o que ele está querendo dizer aqui? Então, a significação da sentença seria a proposição, certo? Aí ele diz: as proposições não são realidades empíricas, mas realidades lógicas. Vocês pensem numa proposição
não com relação ao seu conteúdo, mas proposição enquanto proposição, na estrutura dela que torna ela uma proposição e não outra coisa. Ela tem que ter ela não pode ser, por exemplo, que nem aquela sentença pare, um verbo simplesmente, um imperativo. Ela tem que ter ali o sujeito e predicado para a gente conseguir torná-la para ela poder ser uma proposição. Então, na verdade, ela é uma realidade lógica, ela tem que ter uma organização lógica para poder ser uma proposição. Só que aí, o que ele diz, né, e que na verdade a gente vai ver até com o Frege, que a referência nessa proposição seria o seu valor de verdade. Ela tem como referência o valor de verdade, vai ser dito, e não os objetos do mundo. Sendo lógico, então, a referência ao valor de verdade, e não o fato, na verdade, o fato que ela vai designar no mundo. Ela não pode depender de fatos do mundo. Na verdade, ela tem essa referência como valor de verdade, só que ela não consegue simplesmente se bastar por si mesma, digamos. Então, por isso que ele disse, uma sentença é verdadeira ou não, isso é uma questão empírica, que não pode ser respondida quando temos apenas a significação de uma frase. Certo? Bom, então a gente vê essas duas possibilidades de objeções. Com relação ao outro modelo que eu tinha mencionado, a variante da semântica realista, nós temos como conceito, alguns chamam ali ele chama de conceitualista, e a gente pode falar de modelos mentalistas. A gente tem como, por exemplo, já tinha falado aqui Locke, Hume, Berkeley também são chamadas de teorias ideacionais. Então, o significado aqui, a gente vê que nessas teorias vai ser um conceito no sentido de um evento mental. Não vai ser exatamente o objeto na realidade, mas esse evento mental que é uma representação daquilo que existe na realidade, certo? Eu acredito que seja importante vocês terem essa noção mais clara, né, de como esses elementos se referem, designam os objetos na realidade. A gente vai ter algo muito parecido mais adiante quando nós tratarmos do Wittgenstein do Tractatus. Vocês vão ver essa ideia de que a linguagem é um espelho da realidade, vocês vão ver essa correferência entre realidade e linguagem, que eu acho que vocês vão poder compreender de um modo um pouquinho mais fácil, já tendo essa compreensão prévia, certo? Bom, pessoal, espero que tenha sido claro. E se vocês tiverem qualquer dúvida, sabem, podem entrar em contato comigo. Ou com a doutora Paula, no caso comigo, para questões de conteúdo, dúvidas de conteúdo, e com a Paula para questões técnicas, certo? Então, desejo uma boa semana para vocês e bons estudos. Abraços.